mensagem, ela não só está lá em Mateus, mas ela também está em Marcos, está em Lucas, né? 3 livros que vem chamando, rainando esse tema do semeador. E eu tenho certeza que vocês vão entender que ele está em Mateus, capítulo 13, versículo 3 até o 9. E também Marcos, está em capítulo 4, versículo 2 até o 9. Em Lucas, capítulo 8, está em 5 e o versículo até o 8. Amém? Eu poderia pedir ajuda a alguns irmãos para me ajudar a ler alguns versículos, inclusive a minha esposa, porque nós estamos aqui no ensinamento da palavra de me ajude. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. Quem está liberto aqui nessa noite? Porque quando a palavra era liberta, você pode observar que ele é um cristão Eita, a irmã já pegou ali, semeador, é? Quando a palavra, estou falando a palavra, ele é o quê? Ele é semeador da palavra de Deus. Eu vou falar desse semeador, mas você vai observar, meu prebito, que Jesus, ele não afrontou Satanás, foi Satanás que afrontou Jesus. E Jesus ganhou Satanás na sua palavra, da pedra, né? Do pão, porque a palavra, ela nos liberta, a palavra, ela nos edifica, ela não vem e vão e não vai e vão, ela tem algum coração que ela entra, aleluia, glória a Deus. Tem coração aqui hoje que vai deixar a palavra de Deus entrar? Tem coração? Isso, irmão, bota o fundo aí, tem, porque o coração é, como você vai observar, que Davi, pastor, ele era o segundo coração de Deus, e Deus amava Davi, e isso nós vamos observar, que Davi também diz lá no Salmo 109, versículo 11, que diz assim: escondi a palavra onde? Diga junto comigo, escondi, diga junto, 1, 2, 3, vai, escondi a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar. Pronto, já posso sentar e a gente se embora para casa. Porque quando você tem a palavra, você é liberto. Não é necessário usar violência, não é necessário usar briga, que Jesus na sua palavra em Mateus, parece que é 10, diz assim: não por força e violência, mas pela minha palavra que sai da minha boca. Quem tem palavra de Deus aqui? Você tem palavra, você tem poder. A palavra, quando Deus usa o nosso pastor aqui de vez em quando, ele dá aquele versículo, né? Meus irmãos, né? Eu gosto, né? Aí você pega na hora, né? Se você não pegar, é porque a palavra está aí, vão. Aí muitas vezes, um homem de Deus desse assim, muitas vezes, entre aspas, ninguém até escuta. Porque Deus, quando ele pegou seu discípulo, entrou dentro do barco e foi pregar do outro lado, vamos dar o versículo. Ele viu que existia um povo do outro lado para ouvir a palavra dele. Ele agora vai pegar o discípulo e vai fazer a palavra, vai fazer uma ilustração da sua palavra, como é poderosa. Pode ler, minha esposa, por favor, Mateus capítulo 13, versículo, vá. Ajuntaram-se grande multidão ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou quando toda a multidão estava em pé na praia. Ele falou de muitas coisas por meio de parábola, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. O 5, outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. O 6, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O 7, outra parte caiu em espinho, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O 8, outra caiu em boa terra e deu fruto a uma semente, produzindo a 100, a outro 70 e a outro 30 por 1. E quando quem tem ouvido, ouça. O quê? Quem tem ouvido para ouvir, ouça.
Amém? Mais adiante? Só. Obrigado, minha esposa. A Bíblia vai dizer também, Apocalipse, quem tem ouvido ouça que o Espírito de aí. Irmão, você vai observar que ele vai falar aqui que uma semente caiu no caminho. Essa semente é uma semente palavra de Deus. O semeador sai para evangelizar. O semeador sai para pregar a palavra. Mas ele prega a palavra, mas a pessoa não acredita. A pessoa não crê. Não só a semente, mas principalmente pela pessoa. Porque ele vai olhar também o lado da pessoa, do passado, do que ele fez. Quem é você que vai pregar para mim? Entendeu? Está entendendo o mistério? E muitas vezes nós temos que levar a semente certa. Qual é a semente da nossa vida? É um bom testemunho para que nós não podemos se revergonhar da palavra de Deus. E a Bíblia diz, ai daquele que vê o escândalo. E o semeador, ele sai, caiu, ninguém viu, morreu, sufocou, acabou-se, não tem raiz, não tem nada. A palavra foi dita, mas não quer acreditar. A outra cai aonde? Aonde, minha esposa, a outra cai? A segunda? Pedregrai. Você vai observar que ela cai no meio de umas pedras. E essa pedra, para a raiz pegar raiz, vai ser difícil. Ela pode pegar, mas a Bíblia diz que veio o sol, castigou. Quer dizer, a segunda palavra de Deus, que Deus mandou o semeador evangelizar, pegar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não vota em vão. Vota em vão, irmão? Vota em vão? Vota em vão? Será que a gente vem para a igreja somente para ficar aqui em vão? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, pastor, ele nos liberta de uma maneira, ele faz a gente evangelizar. E muitas vezes o semeador deixou cair, e observa que morreu, não cria a palavra de Deus, não queria saber da palavra de Deus, não queria ouvir a palavra de Deus, morreu porque também caiu no pedregulho. A palavra de Deus ali foi em vão? Não, porque tudo que Deus fala, ele se, pega comigo, ele se, porque ele é Deus para cumprir aquilo que ele falou, aleluia. E nessa noite nós temos que aprender a usar a palavra de Deus. Eu estou falando rápido, porque eu estou bem habilitado, eu estudei, e você vai observar que a palavra, abra aí meu amor, é Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha o que é a palavra de Provérbios capítulo 4, versículo 23. 20 até o 23, vê o que é que diz para mim. Porque essa palavra de Deus, irmão, ela vem suave, ela é mansa, ela é humilde. Ela não entra com força, ela entra com amor, com carinho. Por isso que Jesus diz na sua palavra, ei, que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha palavra, eu entrarei, cearei com ele e ele com. Eu pergunto, a palavra de Deus está onde? No seu coração ou na mente? Está aqui, ó. Provérbios capítulo 4. Quem achou pode ler. É 20 até o 23. Por favor, irmão. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Eita, onde, irmão? Só um minutinho. Aonde? No meio? Do teu coração. Meu Deus. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Eita glória, pronto. Deu para entender aí? Guardar a palavra onde? Ele é bom para quê? Para a sua saúde. Meu Deus do céu, Jesus é médico, glória. Ele conhece o teu coração, pastor. Muitas vezes é do dia em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Por isso, irmão, que guarde, né? Tá dizendo, guarde aonde? Olha, no meio, olha, no meio. Ô coração do bolo, aleluia. Eu guardo. E guarda a tua gorota, a palavra para que nem venha tomar de você a palavra que foi dita. Por isso que Davi diz, escondi. Irmão, quem esconde não acha. Né, pastor? Me ajude, pastor, já ouviu essa mensagem, né? Não escuta, viu? Ela esconde e ninguém acha. A palavra de Deus, ninguém acha. Mas quando você guarda, alguém acha. Já entendeu esse mistério? Quer entender mais direitinho? Quando você esconde, ninguém
Não, irmão, vai entender, escuta. Quando você esconde a Bíblia para mim, eu não acho. Você está escondendo, eu não acho. Mas quando você guarda em algum lugar, eu acho. Entendeu? É a diferença de guardar e esconder. É a palavra de Deus. Glória, amém? Você não esconde a palavra de Deus no coração? Quem vai achar? Agora, se você guardar, é em vão, não ouve a palavra, não mastiga a palavra, né? Por isso que eu digo, se eu guardar isso aqui, ó, todo mundo vai ver, guardei. Alguém vai, mas se eu esconder, quem acha? Aleluia, glória a Deus. É por isso que a palavra de Deus, como semeador, a palavra de Deus é verdadeira, irmão. Ela é poderosa. E um caiu numa terra boa. Já estou concluindo. Está no espinho? Obrigado. Esse caiu no espinho. E o espinho veio, cresceu e sufocou. Você sabe que essa palavra vai dizer que aqueles homens que têm dinheiro, as pessoas que só ficam vendo as doenças, as pessoas que não querem saber da palavra de Deus, fica sufocando a palavra de Deus, só quer Jesus na hora, está entendendo? Essas pessoas que não querem Jesus, sufoca a palavra de Deus no coração e o espinho vai sufocando cada dia mais. São as pessoas ricas, as pessoas que não têm Jesus e sufoca a palavra, é o espinho que vai sufocando ali e mata completamente. Eu estou sendo sucinto aqui, porque quando eu conheci a verdade de Deus, eu fui liberto. E a palavra semeador é muito bonita, é linda, porque eu estou me segurando. Porque quando a palavra entra no coração da pessoa, quando Jesus estava no barco, falando para os discípulos tudo isso aí, os 12 estavam com ele no barco. E um disse, Jesus, como ele escuta? Ele escuta, mas não pratica. Ele vê, mas não vê. E vocês que andam comigo, isso aí é para vocês saberem que eu sou Deus. Eu sou tremendo para fazer milagre, porque a palavra é para vocês sair semear a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não quer nem semear. Jesus diz, dá de graça que recebesse de graça. Vamos para o último, minha esposa, por gentileza. Um deu 100, outro deu 60, a matemática de Jesus. E outro deu 30 por 1. Quer dizer que ele caiu numa terra boa. Numa terra, aqui tem terra boa, não tem? Se plantar mandioca, nasce, não nasce? Se plantar, né, uva, nasce, não nasce? Porque aqui em Sertãozinho tem terra boa, né? Minha esposa está plantando lá uma planta que está demorando a nascer, mas está no balde. Tomate, ela quer, né? Mas ela está plantando, ela tem certeza que o tomate vai crescer. Eu digo, olha, glória. Isso é bom, ela procurou uma terra boa. E se ela procurar uma terra ruim, vai crescer alguma coisa ali? Vai adubar ela. Então, aí a palavra de Deus diz, olha, vai, entra. Olha, isso, irmão. Se envolve aí, irmão. Isso é bom. A doutrina, o ensinamento de Deus, não é só para os pastores, é para você também falar o que está sentindo. Por exemplo, se nós temos uma terra boa, né, nós planta, colhe, vamos supor, eu evangelizei uma pessoa. Jesus te ama, ele foi salvo. Vem para aqui para a igreja, eu vou deixar ele à toa? O que é que a gente vai fazer? Cuidar dele, né? E João diz que o pastor tem que dar vida à ovelha, mas pastor não gera ovelha. É ovelha que gera ovelha. Nós estamos aqui para cuidar. Aí nós ganhamos ele. Vamos lá, o que está sabendo, tá? Porque eu já ganhei muita alma para Jesus, minha esposa já cuidamos de mariscal, tudo que não presta, mas tudo para Jesus. E nós vamos semear. Não, mas a pessoa vem de todo jeito, calçadinho, não julgue para ser julgado. Mateus capítulo 7, versículo 7. Por isso que Jesus não veio, ele não veio para julgar. Ele veio para salvar os pés. Os pés? Olha aí, aleluia. E ele não veio para até salvar os sãos, não. Veio salvar os perdidos pela sua palavra. Eu fui liberto pela palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, pastor, quando eu aceitei Jesus, vou terminar, tem um pouquinho aí, de 1990. E eu não gostava de crente. Eu não gostava. Minha irmã, com aquele cabelo grande de totó, né? Ia para a igreja, a família da gente era a família do Prá. E eu era dançarino de lambada com Beto Barbosa. Eu era tudo, irmão. Oxe, eu era danado. Minha esposa sabe. DJ, forró, eu era bom. Eu ensinava forró. Eu dançava com Beto Barbosa. Meu testemunho é bonito. Se eu contar aqui, irmão. Aí eu dançava, fazia aquele show. Tá? Um dia desse eu cheguei para minha irmã. Minha irmã me negou um prato de comida. Eu gosto de comer. Aí eu disse, se ela negou, vou quebrar as telhas.
Ela está ali de noite, uma sexta-feira, eu peguei uma faca desse tamanho, digo, agora eu mato ela. Estava bufando, peguei a faca, joguei, irmão. Quando eu joguei, eu disse, matei minha irmã, saí para casa. Saí de casa fugindo, irmão, fugindo, fui tocar em crente. Por que eu fui tocar em crente? Naquele momento eu perguntei, matei minha irmã, nada. Passou 2 dias, quando eu voltei, sabe onde a faca estava enfiada? No pé de mangueira. No pé de mangueira, minha irmã, vem cá, eu quero falar com você aqui agora. Eu quero falar com você. Não! Irmão, estava danado, minha irmã pegou pelos cabelos, começou a expulsar mais de 70 demônios dentro de mim, lambada, forró, e eu lutando com ela. Quando eu me acordei, pensava que tinha matado, aí eu quero aceitar Jesus. Aí minha irmã cortou meu cabelo, fez caminho de rato, fez entrada de tudo que não presta no meu cabelo. E eu vou para a igreja, eu avivado, contente, Jesus, vai, eu vou assim mesmo, cabelo cortado, deu no cabelo grande, minha esposa sabe mesmo. Ele chegava, cara, meu Deus do céu. Aí ela cortou meu cabelo, aquele cabelo bonito, aí ela me deu uma Bíblia. Diga que qual era? Rosa. E eu fui para a igreja, eu quero saber, irmão. Aí os outros dizem, irmão, mas tem um que julga, mas não ajuda. Tem pessoa, meu pastor, que julga, mas não ajuda, de ajudar. E eu, novo convertido, fogo do pé até a cabeça, com Bíblia rosa, eu vou embora, cabelo de caminho de rato, quando o pastor me dava a oportunidade no culto matutino, eu, Jesus te ama, Jesus vem. Agora com a Bíblia rosa, diz, meu pastor, nada de faltará, o irmão. Bíblia rosa, tem vergonha, não digo, foi você que me deu? Dá uma preta, né? Eu, novo convertido, né? Aí o pastor, segura aqui, pastor. Segura aí, vou pegar ele. Manda aí, eu vou. Eu quero saber que... Irmão, eu era meio doido, obrigado, pastor. Se o pastor não me segurasse, porque tem gente para falar mal, mas para ajudar, não é verdade? É difícil, meu querido. É difícil, por isso que nós estamos aqui com uma união, com bons seus irmãos. É como óleo que cai sobre a sua. Aí eu aceitei Jesus, fui para lá, fui para cá, viajei para lá, viajei para cá. Aí de repente a minha mão pegou uma doença, e de repente lá passou eu dirigindo culto matutino, aí meu cabelo foi crescendo, aí depois lá veio minha irmã com a tesoura de novo, você não vai cortar não, porque cresceu mesmo, meu cabelo cresceu, ela cortou, aí me deram uma Bíblia, até hoje eu tenho ela, meu pai, uma Bíblia bonita, aí eu fui, agora eu fui exaltado. Aí pessoal, cadê o pessoal que murmurava eu sabe quem me deu a Bíblia? Um rapaz que deu para o meu pai que me murmurou de mim. Meu pai entendeu, pensava que era meu pai, mas foi o que murmurou. Por isso que eu digo, irmão, não murmure, não julgue, não fale, porque a palavra de Deus, ela liberta aquele que você acredita. E Deus me libertou, irmão. Tenho muitos testemunhos, irmão. Passei por vida de morte. Hoje, graças a Deus, de lá para cá, eu estou terminando. Eu trabalhei com gente famosa, eu trabalhei com tantas pessoas, irmão, que eu não tenho medo de viver o que Deus fez na minha vida. Amém? Já preguei para tanta pessoa, pastor, nós temos uma palavra que eu ando sempre com um folhete na mão. Esse menino aqui não foi lá em Barra Mansa, era o Brendo, né? Vamos terminar. Vamos. Aquele meu filho que estava em Barra Mansa pregando a palavra com folhete, ele dava folhete para todo mundo. Brendo. E nós dava folhete. É a palavra de Deus. E as pessoas, irmão, guardavam o folhete e seguravam e chegavam na igreja e eram libertos pelo folhete. Se você ver, eu tenho um folhete de 1098 guardado comigo. Porque eu guardei, a palavra, ela guarda no nosso coração para não pecar contra Deus. Termina aí, minha esposa, por gentileza. Acerca-se desses, os discípulos, disseram-lhe, por que lhe falas por meio de parábola? E respondeu-lhe Jesus, porque a vós dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ao quem tem, se dará, e terá em abundância. Ao que não tem, aquilo que tem, lhe será tirado. O 13. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Quer explicar mais alguma coisa? Amém, meu irmão, amém. Pode citar. Deu para explicar direitinho. Aquele que é dado, ele é tirado. Irmão, eu estou terminando. A palavra aí que foi dita para nós nessa manhã, quer dizer, nessa noite, foi claramente. Aquele que não quer ouvir a palavra, que ele não quer ouvir. Mas aquele que quer ouvir, ele guarda. E ele vai praticar a palavra de Deus. Amém? Deu para entender direitinho? Se não deu para entender direitinho, pergunte a mim depois, chama o pastor, mas só digo uma coisa, em nome de Jesus, não murmure, porque nada ninguém aqui fala aí, vão. Porque a murmuração daquele discípulo que estava ali, ele estava só olhando, Jesus explicando na palavra, e ele não ouvia, via, mas não via.
escutava, mas não escutava. Mas para aquele que crê o mistério de Deus, olha, ô glória, ele guardava. Aonde? No coração. E aquele que não entende, pastor, só quer somente julgar. E tem crente, nosso meio mesmo que fala, não entendi. Mas por quê? Se a palavra ela nos liberta, se ela é verdade, dói, mas sara. Entra na ferida, mas sara. Jesus, ele é a palavra, ele é verdadeiro. Quer falar, minha esposa, para terminar? O 23, obrigado. Agora o 14. Vai. E nele se cumprisse a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido e ouvido de mau grado. Com seus ouvidos fecharam seus olhos, para que não vejam, e com os olhos não ouçam, para que os ouvidos não compreendam. Com o coração se convertam e se o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veio, e os vossos ouvidos, porque ouve. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vede e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus explicando, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata-lhe o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado no terreno pedregoso é o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria. O 21, mas tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo a seduz, das riquezas sufoca a palavra, que fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, e ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Viu aí? Deu para entender aí? Coisa linda. Aí nessa última palavra que ela falou, a um deu 100, a outro deu 60. Quer dizer que dobrou o fruto. E eu? O que é que eu estou fazendo para Jesus? Será que eu estou dando fruto? Será que eu estou frutificando alguma coisa para Deus? Será que eu mesmo pergunto a mim o que é que eu estou fazendo que eu não estou semeando a palavra de Deus? O que está acontecendo? Mas isso aí, irmão, é para a gente ouvir nessa noite, guardar a palavra de Deus no nosso coração e esconder para não pecar contra Ele. Essa é a mensagem. É semear, é ir de pegar o evangelho e cuidar das criaturas, das pessoas que precisam. É muito bom sair de chegar em casa, ter um cuscuzinho para comer, bota para a igreja, está tudo bem. E as pessoas que precisam da palavra? Quantas vidas estão precisando da palavra de Deus? Para terminar, eu estava hoje no posto, tinha uma fila de irmão, de senhor de idade pegando remédio. E eu pregando para eles ali, você deixa o remédio, vai deixar não, irmão. Jesus vem, Jesus batiza, Jesus cura. Aí eu fiz uma oração no moço assim, bati na costa dele, vou repreender sua coluna. Ele não tem que tomar remédio. Tome remédio, vou orar, tomei aqui, oxe, vá. Receba a hora. E eu comecei a pregar. Não é fácil, irmão, não é difícil a gente pregar aquilo que a gente recebeu de Deus, de graça. E dá de graça aquilo que você recebeu. Onde você tiver sua família, quem estiver perto de você, pregue a palavra. Explique a palavra, porque Deus vai recompensar você com grande bênção e você vai dar mais fruto. Me agradeço a oportunidade.